Boa noite, irmãos, graça e paz. O tema Construindo Pontes é um tema muito sugestivo, então nós poderíamos pensar que estas pontes têm dois fundamentos, o fundamento da forma e o fundamento do conteúdo. E hoje eu quero refletir sobre a forma. Qual o grande desafio da forma que nós, na apresentação do Evangelho. Eu quero começar pensando. Paulo tentou contextualizar o Evangelho e o fez em muitas circunstâncias, mas ele caiu do cavalo em Atenas. Paulo foi para Atenas fugido, ele saiu de Tessalônica, perseguido, foi para Bereia. Ali houve conversão de muitas pessoas e influências na sociedade, mas os de Tessalônica vieram atrás dele e os irmãos da Bereia fugiram com Paulo para Atenas e Paulo deixou para trás Silas e Timóteo e mandou o recado para eles virem logo para Atenas. E ele chega em Atenas e começa a andar pela cidade, diz o texto de Atos 17, que Paulo começou a se revoltar diante da idolatria reinante em Atenas. E ele começou a pregar nas sinagogas e pregar nas praças, e logo levaram Paulo para a televisão. A televisão era o Areópago, lá no Areópago que as pessoas se reuniam para ouvir as novidades. Diz o texto bíblico que os atenienses não cuidavam de outra coisa, senão de ver qual era a última novidade. E aí tem esse homem pregando pelas ruas e levaram ele para o Areópago. E nós todos conhecemos a pregação de Paulo no Areópago, e os missiólogos dizem que Paulo fez uma ponte. Isso é que é a contestação. Paulo fez uma ponte de ligação com a cultura, com a religiosidade dos atenienses. Mas no meu entender, ele caiu do cavalo. Na sua forma de apresentar o Evangelho, eu acho que ele pisou na bola. Muita gente não concorda comigo, tem o direito, mas a minha palavra está respaldada no próprio apóstolo. Ele se levanta em Atenas e ele diz: passando entre vós, vos achei acentuadamente religiosos, pois entre os diversos altares encontrei até um altar ao Deus desconhecido. Ele tinha adoração de tudo quanto é ídolo em Atenas, e para que eles pensaram assim: vai ver que nós não conseguimos descobrir todos os deuses, vamos fazer um altar aqui para um Deus que a gente não conhece, não ficar irado com a gente. É igual o dia de todos os santos dos católicos. Bota tudo num dia aí, se um santo reclama, não, você está naquele dia lá. Aí Paulo diz: pois é esse que vós adorais sem conhecer que eu vos anuncio. E partindo desse ponto, ele anunciou o Evangelho, anunciou a salvação em Cristo, a sua ressurreição. E todo mundo acha fantástico essa contextualização que o apóstolo Paulo fez. E esse texto é muito citado como exemplo de contextualização, mas no meu entender, ele caiu do cavalo. Paulo caiu do cavalo ou do camelo, não sei, pelo menos duas vezes. A primeira na sua conversão. Deus o jogou por terra. Ele estava indo para Damasco, prender os cristãos, e Deus o derrubou por terra. E a segunda vez foi aqui em Atenas. Por que eu falo isso? Porque de Atenas, Paulo foi para Corinto. E anos mais tarde, escrevendo aos Coríntios, ele diz como foi que ele chegou lá entre os coríntios, vindo de Atenas. Você quer saber como foi que Paulo saiu de Atenas? Basta ler 1 Coríntios capítulo 2, e nós vamos perceber como é que ele saiu de Atenas. Ouça bem. Aí você vai ver se concorda comigo ou não. 1 Coríntios 2. Bíblia emprestada é difícil. A da gente já desliza a mão da gente, mas a dos outros é difícil.
1 Coríntios capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Foi assim que ele chegou em Corinto. Então me dá a impressão de que em Atenas, Paulo entendeu o seguinte: aqui é a capital da filosofia, daqui saíram os Sócrates, Aristóteles, Platão e tantos outros. Então ele pensou, aqui tem que ser argumento contra argumento, raciocínio contra raciocínio, lógica contra lógica. Paulo tentou apresentar de forma erudita o Evangelho. E ele não conseguiu plantar uma igreja em Atenas. E esta fala dele me deixa com clareza de que ele saiu quebrado de Atenas. Eu decidi. Quando é que ele decidiu isso? Ele decidiu isso na estrada de Atenas a Corinto. Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. A minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Então, o primeiro desafio da forma, lida com o nosso problema maior, que é a soberba. Qualquer contextualização do Evangelho, ela passa pelo quebrantamento, pela humilhação, e humildade é a atitude que nós temos que desenvolver para que a forma de apresentar o Evangelho seja realmente consistente. Nós precisamos, amanhã vou falar sobre o conteúdo. Se a forma nos força a trabalhar na humildade, o conteúdo vai nos levar no outro lado. Nós vamos ter que desenvolver radicalidade quanto ao conteúdo. Se nós queremos contextualizar o Evangelho, nós temos que ser humildes na apresentação e radicais no conteúdo. Então nós vamos prestar atenção hoje num texto do Velho Testamento, um dos textos mais macabros da Bíblia, e eu fico pensando até por que Deus deixou um texto deste entrar, mas ele deixou com o objetivo de nos chocar. É um texto chocante, talvez o mais chocante da Bíblia, e esse texto vai nos dar a compreensão da forma de apresentar as boas novas. O pacote, ou melhor, o embrulho, como carregar o Evangelho. Porque muita da nossa compreensão de contextualização tem a ver com a maneira de fazer, com a maneira de apresentar o Evangelho. Muitas das discussões que vamos ter aqui, provavelmente amanhã, vai trabalhar em cima disso. Como apresentar o Evangelho aos adolescentes, aos jovens. Então isso tem que ser carregado de uma atitude, que é uma atitude de humildade. E, no meu entender, Paulo estava em Atenas com todos os argumentos sólidos de sua preparação filosófica e teológica, e ele
decidiu que essa não era a forma. Esta não é a forma de apresentar o Evangelho, porque esta forma, ela ensoberbece tudo que traz o foco sobre mim. Se a apresentação do Evangelho traz o foco das luzes sobre a minha pessoa para o meu engrandecimento, é falsa essa forma. Totalmente falsa. Se é o pregador, se é a sua erudição, se é a beleza da banda, se esta é a nossa preocupação primeira de trazer o foco das luzes sobre nós, nós não estaremos contextualizando, de fato, o Evangelho. Então eu quero me deter nesse texto. Este texto vai nos ajudar a ver o como carregar o Evangelho. Como apresentar o Evangelho para a juventude, para os adolescentes, para o mundo. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles quando lhes chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas mais ou menos dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel lugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram na tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam.
Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram no interior da casa do rei. Levantou o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã, a estas horas, mais ou menos, der-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 de flor de farinha por 1 siclo à beira a porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Para que nós possamos contextualizar o Evangelho, nós precisamos conhecer a realidade do mundo. Este texto aqui é uma ilustração perfeita da realidade do mundo. O mundo se encontra num cerco de fome. Cerco de fome era uma tática militar muito empregada naqueles tempos, porque as cidades eram fortemente muradas, haviam muralhas enormes. E assim, quando um inimigo chegava para atacar aquela cidade, os aldeões se acorriam para dentro dos muros, os imensos portões eram fechados, e aí resistiam o ataque do inimigo. E uma tática de guerra era o chamado cerco de fome. O exército invasor fechava todas as entradas da cidade, acampava aí do lado de fora, impedindo que qualquer pessoa entrasse ou que saísse, e aguardava que os alimentos acabassem. Esse cerco de Samaria durou mais de 1 ano. Chegou ao ponto de se vender uma cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, um punhado de esterco de pombas por 5 siclos de prata. O dinheiro não valia mais nada, não tinha mais comida. Mas o desespero do rei chegou no clímax, quando uma mulher gritou-lhe, pois ela fez um pacto macabro com a vizinha. E aquela mulher gritou para o rei: essa mulher combinou comigo comermos os nossos filhos. Já imaginaram? Cozinhamos o nosso filho e o comemos. Mas agora ela não quer entregar o dela. É lógico, a mulher comeu, a sanidade voltou. E agora ela não quis entregar o dela. E a outra, com uma culpa danada, queria que também ela entregasse o dele. E neste ponto diz a Bíblia que o rei rasgou as suas vestes em desespero e atribuiu toda a culpa ao profeta. O profeta é que leva a tinta. Mas veja bem que situação. Nossa juventude está num cerco de fome. Estão comendo estrume de pombas. Nós temos que compreender o mundo onde estamos inseridos. Se nós queremos contextualizar o Evangelho
com eficiência, nós precisamos compreender que igualmente, e eu creio que Deus deixou este texto chegar até nós para nos chocar e ilustrar de forma perfeita que a humanidade está nesse cerco de fome. E o ponto de desespero foi aquela mãe. Será que nós já compreendemos o ponto de desespero da juventude, dos adolescentes nos dias de hoje, comendo lixo? Nós vamos compreender a juventude. Qual é o ponto de desespero dessa juventude a quem queremos servir? Aí é interessante que quando o rei rasga suas vestes em revolta, Eliseu profetiza que amanhã, mais ou menos a esta hora, vai se vender um alqueire, olha, um alqueire de flor de farinha por um ciclo na entrada da porta, 2 alqueires de cevada por um ciclo, quer dizer, uma abundância danada. Estava se vendendo um punhado de esterco de pombas por 5 ciclos, uma cabeça de um jumento por 80 ciclos, e Eliseu profetiza que amanhã, por um ciclo, vai se comprar um alqueire de flor de farinha. Aí o capitão diz, não dá, nem se Deus abrir a janela do céu. E Eliseu disse para ele, você vai ver com seus olhos e não vai participar. Aí a cena muda, ele está descrevendo esta situação, aí a cena muda para fora dos muros. 4 leprosos, do lado de fora dos muros, conversando com o outro, chegam à seguinte conclusão: se a gente ficar aqui, nós vamos morrer de lepra e de fome. Se a gente entrar na cidade, vamos morrer, porque não tem comida. Vamos fazer uma coisa, vamos lá no arraial dos Círios. Se nos matarem, qual a diferença? Aqueles 4 leprosos ilustram de forma muito perfeita a nós. É uma ilustração perfeita, porque eles só tinham uma tênue esperança. Pode ser que não nos matem. Eles foram em direção ao arraial dos Círios, porque ali era a única possibilidade, a única esperança. Foi isso que aconteceu com você. Quando você veio para Jesus, Jesus era a única esperança. Tem gente que acha que a educação é a solução. Uma educação melhor nos tornará um país primeiro-mundistas. E isto é a solução. Eu estou chegando da Europa, passei um mês pregando na Itália. Gente, esse povo se encontra em densas trevas. Na cabeça deles, eles não precisam, porque tem muita educação. Será que nós, brasileiros, embarcaremos na mesma tese? Nós, crentes, somos os 4 leprosos, que chegamos à compreensão de que só existe uma esperança, e nós saímos em direção ao arraial dos Círios. Um dia nós saímos em direção ao pão da vida e encontramos o pão da vida. Aqueles 4 leprosos encontraram, e imagina aqueles homens esfarmados chegaram numa tenda e comeram e juntaram, tinha riquezas, comeram, deve ter dado uma cochilada de tanto que comeram. Daqui a pouco entraram em outra tenda e de repente, diz o texto bíblico, que os 4, ao mesmo tempo, disseram: não fazemos bem. Porque hoje é dia de boas notícias e nós estamos aqui só usufruindo. Se a gente esperar até o dia e alguém morrer lá em Samaria, nós seremos culpados, porque nós temos a sua solução. Aqueles homens tinham motivo de sobra para odiar os habitantes de Samaria. Eles viviam do lado de fora dos muros, desprezados. Os leprosos tinham que desgrenhar os cabelos. Quando eles carregavam no pescoço chocalho, igual
as tropas de burro. Quando uma pessoa sadia se aproximava de um leproso, ele tinha que gritar: imundo, imundo! E eles então eram colocados do lado de fora dos muros, totalmente abandonados, desprezados. Mas naquela hora ali, aqueles 4 leprosos pensaram nas pessoas de Samaria. Não fazemos bem. Vamos, pois, e anunciemos a casa do rei. E aí é onde eu quero chegar. A lepra é uma doença deformante, ela vai destruindo os tecidos, ela vai tornando a pessoa muito. Não é que muita gente pensa que lepra, que lepra a pessoa vai perdendo pedaço, ela faz assim, sai na mão, não é assim não. Vai ficando grotesco as feições. Então aqueles homens deviam ser feios, mãos deformadas, pés deformados. Imagine aqueles 4 leprosos, como é que eles chegam diante dos muros da cidade. Aquelas caras corroídas pela lepra, mãos deformadas, mas quão formosos eram os pés dos que anunciam as boas novas. Ali está a postura que Deus espera de nós na forma de apresentarmos o Evangelho. Nós temos que apresentar o Evangelho como leprosos que encontraram o pão. Eles estão de baixo para cima. Sabe qual é um grande problema das missões em toda a trajetória histórica? Sempre o Evangelho foi levado de países dominadores para países dominados. Foi assim que aconteceu. Depois de Constantino, que o cristianismo se atrelou ao Império Romano, e ali nasceu a Igreja Católica Romana. Quando alguém falar para você que a Igreja Católica Romana foi fundada por Jesus, você pode dizer que não, foi fundada por Constantino. Quando Constantino se atrela ao cristianismo por conveniência política, o cristianismo passou a ser levado pelo mundo na bota do soldado romano. Povos foram cristianizados na marra. Era o conquistador impondo a fé. Era, então, algo que vinha do superior para o inferior. E muito da história da igreja sempre foi o evangelho levado de um país mais adiantado para os países mais atrasados. Então, o que esses países mais adiantados levaram? Levaram sua cultura e a impuseram aos povos conquistados. Até mesmo as missões modernas. Os americanos levaram o evangelho para o mundo na década de 40, de 50, mas eles trouxeram junto com o evangelho a sua cultura. Então era um país primeiro-mundista levando o evangelho para os terceiro-mundistas. E às vezes, quando se fala de enviarmos missionários, nós pensamos que deveríamos enviar missionários só para a África, para os países pobres. E pensamos, não, a Europa não precisa. Esse é um raciocínio totalmente mundano. A África precisa tanto, ou a Europa precisa tanto quanto a África. Mas é que a nossa cabeça raciocina que o evangelho tem que ser levado de uma nação mais poderosa para uma nação mais fraca. E aí nós impomos cultura, impomos superioridade. Mas o evangelho é para ser levado na postura de baixo para cima, de servos e não de senhores. A forma é tremendamente importante, como levamos o evangelho. E eu fiquei muito impressionado nessa visita que eu fiz à Itália. Eu preguei lá em 6 igrejas batistas, iniciadas por brasileiros. Deus está usando terceiro-mundistas num país do primeiro mundo para
acender a chama no coração de italianos. A maioria dessas igrejas, a maior igreja batista na Itália é fundada por um brasileiro, tem 200 membros, 50% italiano, 50% brasileiro. Mas o que eu vi ali? Os brasileiros não estão numa postura soberba, que nós somos um povo superior, porque não somos. Então isso me comunica que a forma de apresentar o Evangelho é o fundamento, um dos fundamentos da contextualização. Não podemos apresentar ou levar com a nossa cultura superior. E daí nós temos tirado da nossa cabeça que temos que levar o Evangelho sempre para alguém que é inferior a nós culturalmente. Porque sobre este eu tenho ascendência. Isso é uma postura soberba. Então a forma é fundamental. Na apresentação do Evangelho a quem quer que seja. Se nós queremos construir pontes com adolescentes, nós temos que ser profundamente humildes nesta apresentação do Evangelho. Então aqueles 4 leprosos ilustram isso. Aquelas mãos carcomidas pela lepra, aqueles lábios distorcidos. Esta é a postura que Deus espera de nós ao levarmos o Evangelho. Mas tem muito crente de salto alto. Apresenta o Evangelho sempre de forma soberba. Então, a forma é a posição dos 4 leprosos. Se nós queremos contextualizar esse Evangelho, nós temos que trabalhar, e aí vamos ter muitas discussões amanhã de como... Eu acho que vocês são muito mais criativos para inventar maneiras, mas que todas estas maneiras estejam besuntadas de humildade. Porque humildade foi a maneira de Jesus atuar. Jesus, no contato com as pessoas, eu fico vendo Jesus quando chega para aquela mulher samaritana, olha a gentileza dele com aquela mulher, cheio de humildade. Jesus chega para a mulher, pede a ela de beber, depois a gente conhece bem o diálogo, aí ele fala assim, vai, chama o teu marido. Ela diz, vai, chama o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele falou, bem disseste, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Mas olha a gentileza de Jesus. Jesus não chegou para ela dizendo assim, chama teu amante. Ele sabia. Isso é humildade. Isso é gentileza no trato. Jesus está nos dizendo que é assim que criamos pontes. É com muita humildade. Não é numa postura arrogante de soberba. Mas nós evangélicos às vezes somos tremendamente soberbos. Criamos barreiras porque nos aproximamos das pessoas com ares de superioridade espiritual. Jesus nunca fez assim. Então nós deveríamos analisar para compreendermos essa questão, essa atitude que temos que construir de humildade, ver como que Jesus abordou cada pessoa. Ele abordou sempre de forma diferente. Ele não abordou da mesma maneira aquele mancebo rico. Diz o texto que Jesus o amou. É incrível como Jesus abordou aquele jovem. Ele abordou de maneira muito diferente a prostituta, mas sempre com gentileza e humildade. Ele não... Toda tentação na cruz, ou melhor, toda tentação no deserto que o diabo jogou sobre ele, foi na tentativa de tirá-lo deste caminho da humilhação, da humildade, para ele usar as suas prerrogativas de Deus. Olha, gente, às vezes eu achava que aquelas tentações do diabo eram a maior porcaria, que aquilo ali que Jesus tirou de... Você não tem essa sensação, não é? Que tentação mais besta? Mas ver, se foi tentação, é porque ela encontrou um ponto de atração nele, senão não é tentação. O diabo vai gastar tempo em me tentar com droga, mas não
vai, não tem. Mas ele sabe o que me atrai. Então a tentação sobre Jesus, ela exigia que havia atração nele. Senão não era tentação. Em que Jesus foi atraído? Jesus foi atraído em usar suas prerrogativas divinas. Ele foi tentado. O diabo o induziu nesse rumo a não caminhar na humilhação, a caminhar não para a cruz, a caminhar para o trono. Essa é a sua grande tentação, porque a cruz é o seu terror. A cruz simbolizava o rompimento, a tragédia do relacionamento com Deus, algo que ele sabia que veio para isso, mas ele viveu um drama continuamente. Então, Jesus foi atraído, Satanás o induziu, o tentou a levá-lo no rumo da sua divindade. Mas ele caminhou para a cruz, para a morte. Aquele que foi obediente até a morte de cruz. Então o caminho para nós é o mesmo, é o caminho da humilhação. Quem anuncia o Evangelho com outros motivos, se a minha motivação é ser pastor de uma grande igreja, a minha motivação é o meu sucesso, eu estou indo no caminho errado. Se a motivação da banda é nossa glória, estamos no caminho errado, estamos levando o pacote errado. É o caminho da cruz. Esse é o caminho da contextualização do Evangelho. Jesus andou por essa estrada, ele nos desafia a andar nessa estrada. Quando nós caminhamos para que os holofotes estejam sobre ele, não sobre nós, nós conseguimos tocar no coração das pessoas. Hoje você vê as igrejas evangélicas abarrotadas, gente saindo pelo ladrão. Mas qual a motivação? Com que motivação as pessoas estão acorrendo às igrejas? Porque o evangelho que está sendo pregado é um outro evangelho. Venha Jesus e ele vai resolver todos os seus problemas financeiros. Venha Jesus e ele vai curar todas as suas enfermidades. Venha Jesus, etc. E ele responde todas as suas indagações. Venha Jesus porque ele veio para fazer você feliz. Me dá a impressão que hoje as pessoas entendem que seguir a Jesus é para ter uma vida melhor. O que está se falando hoje é isso. Seguir a Jesus é para você ter uma casa melhor, um salário melhor, um carro melhor, um casamento melhor. As pessoas estão sendo atraídas por isso. Mas o apóstolo Paulo diz, se for essa a nossa motivação, somos os mais infelizes de todos os homens. Aqueles homens lá não foram atraídos por isso não. Se nós não formos movidos por paixão, gente, todo mundo conhece de cor, João 14,6, né? Jesus respondendo a Tomé, que perguntou, mas nós sabemos para onde vai, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou? Ninguém o quê? Ninguém vem. Parece uma construção errada, gramatical. A lógica dessa frase seria, ninguém vai? Mas Jesus falou, ninguém vem. Aí a gente pensa, bom, aqui Jesus deve estar fazendo uma referência à Trindade, porque ele disse, eu e o Pai somos um, então ninguém vem. Mas eu queria dar outra sugestão. Jesus pode estar dizendo assim, eu não sou meio para outros fins, eu sou o fim da busca. Com que motivação você busca Jesus? Muitos buscam a Jesus para alguma coisa, para resolver problemas, para melhorar de vida. Mas o Evangelho é Jesus
como fim e não como meio. Só pessoas apaixonadas levam esse evangelho. Eu sempre viajei muito, e quando meus filhos eram pequenos, e eu chegava de uma viagem, a minha amada estava olhando para mim, esperando, apaixonada, continua até hoje. Está dando certo lá em casa. 6 anos de casado, nós continuamos apaixonados. Ela estava me esperando, me aguardando, mas os meus filhos olhavam para as minhas mãos, para ver o que eu havia levado para eles. Para quem você está olhando? Para as mãos? Ou você é apaixonado por ele? Lá numa região da Europa, no século XIX, houve um grupo de cristãos maravilhosos que foram conhecidos pela vida missionária, os moravianos. Foi um povo tremendamente missionário. Conta-se que havia numa região lá um homem ateu, e ele mantinha escravos numa ilha. E ele não permitia que ninguém pregasse o evangelho para aqueles escravos. Um jovem morávio, com seus 20 anos de idade, se vendeu como escravo para ir para aquela ilha. Quando foram despedir dele, a sua família, a sua igreja, com correntes nas pernas, era para nunca mais vê-lo. Esse evangelho só chegou até nós através de gente apaixonada por ele. Isso é que é contextualização, porque quando somos apaixonados por ele, nós já encontramos o pão. E isso nos leva a querer que outros comam do pão, mesmo que sejamos hostilizados pelos outros, como se aqueles eram. Isso faz com que levemos esse evangelho de forma humilde, como servos. Nós não estamos pregando o evangelho para sermos um sucesso, para que a nossa igreja seja uma mega igreja. Isso é tudo falso. Nós estamos pregando esse evangelho porque nós somos apaixonados por ele. Ele é a razão da nossa vida. Nós só estamos reunidos aqui, o que nos motiva a estar aqui? Nós só estamos aqui porque nós somos apaixonados por ele. Nós não estamos aqui para pegar técnicas e nos tornarmos mais bem-sucedidos e nós vamos ser famosos. Não, eu não estou, pelo menos eu não estou com essa motivação por aqui. Cheguei de viagem essa semana, estou morto de cansado, eu vim aqui por causa disso. Porque continuo apaixonado por ele. E quero compartilhar com os irmãos como é que a gente pode levar o pão, né, cheio de paixão pelas pessoas, com humildade, como servos e não como senhores que dominam. O evangelho, o cristianismo que chegou no Brasil foi na bota do soldado português. Né? Trouxeram a forma, fizeram a primeira missa no Brasil, todo aquele ritual, mas não tinha paixão. Eles impuseram na força uma crença que nunca atingiu o coração nem dos índios, nem dos africanos. Então nós precisamos aprender que o primeiro desafio da contextualização é a humildade. É o como levar o evangelho embrulhado numa vida tremendamente humilde. Simples. Paulo aprendeu isso na marra. Ele quis levantar a cabeça e ser um erudito, e ele depois considerou tudo como refúgio, porque eu decidi nada saber senão a Jesus e este crucificado. Então vamos prestar atenção. Fundamentos desta ponte. O primeiro grande desafio da contextualização tem a ver com a forma humilde de levar o evangelho. Pode fazer grupo teatral, pode fazer tudo o que quiser, mas tem que estar mergulhado em profunda humildade. Se vamos fazer coisas com aparato
de soberba, não é por aí. E amanhã nós vamos falar do conteúdo. E aparentemente uma atitude antagônica a esta. Porque se humildade é a atitude que temos que desenvolver quanto à forma, quanto ao pacote, quanto ao embrulho, o conteúdo é radicalidade. E amanhã então nós vamos falar de radicalidade. E eu estou chegando de uma Europa e eles estão forçando as igrejas a receber muçulmanos sem batizar. Receber como membro da igreja. Continuam muçulmanos. A Europa perdeu totalmente o conteúdo. Então, amanhã nós vamos falar da radicalidade do conteúdo. Se nós quisermos contextualizar o Evangelho, vamos ter que ser radicais. E a gente descobre o quê? Que Jesus foi um baita radical. Ele não abriu mão, e os apóstolos foram... A palavra radical, ela tomou uma conotação pejorativa, a gente hoje fala assim, mas você é um radical, né? Como se isso fosse ser ruim. Radical não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. É aquele que vai nas raízes da questão. Então amanhã nós vamos considerar o segundo grande desafio, que é o desafio do conteúdo e da radicalidade do conteúdo. Se quisermos contextualizar o Evangelho, tem coisas inegociáveis. Se nós negociarmos o que é inegociável, nós comprometemos totalmente o Evangelho. Amém? Deus nos abençoe. Até amanhã. Bom demais, né, gente?